A paz do Senhor Jesus, amados e amadas. Juízes, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim: Então era Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Amados, a história nos conta que Jefté, por ser filho de prostituta, teve por parte dos seus meus irmãos, filho de Gileade e da esposa de Gileade, que expulsaram ele de casa, porque não queria que ele herdasse juntamente com seus irmãos. Eles disseram para ele mesmo: ora, tudo que meu pai conseguiu vai deixar para nós e teremos que dividir com Jefté? Não. Acharam melhor então expulsar Jefté, porém filho de prostituta. Porque ele era filho de prostituta, ele foi expulso. A Bíblia nos relata que Jefté juntou com homens levianos na terra de Tobi. E Jefté começou a ter guerras e vencia essas batalhas. Entretanto, Israel entrou em peleja, em guerra com os amonitas. E os amonitas começaram a vencer a batalha. Os anciões de Israel nesse tempo, o que eles fizeram? Disseram para eles mesmos: precisamos de alguém que nos lidere para guerrear e vencer essa batalha. Eles lembraram de quem? Daquele homem que era valente e valoroso, porque foram as qualificações que o próprio Deus estabeleceu na vida de Jefté. Jefté então é chamado por esses anciões e Deus, numa intervenção divina, pega Jefté e coloca ele como cabeça, como líder de todo o povo de Israel, de toda aquela batalha, para que ele então viesse a coordenar. Jefté então, ele vai coordenar essa guerra, ele vai coordenar essa batalha. A Bíblia nos relata, no livro de Gênesis, falando de José. Quem lembra de José? Um sonhador. Deus dá a ele 2 sonhos, e os sonhos que Deus dá a ele revela para os seus irmãos, conta os sonhos, e diz que o sol e a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. Ora, os seus irmãos ficaram enciumados, pegaram José, venderam como escravo. José passou 11 anos da sua vida como escravo e 2 como prisioneiro, como presidiário, por um crime que ele não cometeu. Simplesmente porque ele teve um sonho que foi o próprio Deus que deu a ele. Por que não falar de Ana? Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, onde o próprio Deus serra a madre de Ana. E quando Deus serra a madre de Ana, Deus está trazendo sobre a Ana uma grande competitividade de Penina, porque Penina ficava insultando Ana, porque Penina deu filhos ao teu esposo Eucana e Ana não. Ana não poderia dar filhos, porque Deus assim permitiu de serrar a sua amada. A Bíblia diz que Ana ora incessantemente, a ponto de ser confundida por uma mulher embriagada, por uma mulher que estava completamente louca. Entretanto, o sacerdote Eli coloca a mão sobre ela e diz: que Deus dê sobre você aquilo que você pede. Mas foi o próprio Deus que cerrou a sua amada. Por que não falar do capítulo 9 de João, de um homem que nasce cego? Alguém nasceu cego porque assim aprouve Deus. A Bíblia diz que o cego, por ter nascido cego, era mendigo. E mendigo, Jesus Cristo aparece na história. Cospe na terra, faz-se um lodo, unta os olhos do cego e diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele era um homem que estava na escória da sociedade. Ele é um homem que estava na escória daqueles que tinham uma condição melhor.
A palavra profética de Cristo é: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Deu uma palavra para ele: lava-te ao tanque. Quem lembra de Moisés? O tempo que Moisés nasceu, foi decretado que todas as crianças primogênitas fossem mortas. Todas as crianças, todos os meninos fossem mortos. Que matasse a filha, ou melhor, Joquebede, que é sua mãe, quando dá à luz, esconde o máximo que pode Moisés por cerca de 3 meses. Posteriormente pega Moisés, coloca ele nas águas do rio Nilo. A sua irmã acompanha então Moisés ir nas águas do rio Nilo por um cesto. A filha de Faraó está lá, vê essa criança dentro de um cesto, pega essa criança. A irmã de Moisés, acompanhando todo o percurso das águas, pergunta para ela: quer que busque alguma mãe que está dando leite recente para tratar, para cuidar dessa criança? Assim a filha de Faraó permite, e a própria mãe de Moisés amamenta o teu filho, e posteriormente, quando o menino cresce, é deixado então Moisés no palácio. Ora, o que eu quero que você compreenda nessa noite, que tanto José, tanto Ana, como também o cego e como Moisés, todos eles tiveram poréns na vida. Poréns que poderiam ter colocado a sua história num fim. Por que não falar de Jefité, porém filho de uma prostituta? Ora, uma prostituta por si só não tem muito valor, até nos nossos dias de hoje, ainda mais naquela época, que não tinha valor nenhum. Porém, filho de prostituta. Todos nós temos poréns na vida. Todos nós temos vírgulas na vida que pode nos impedir de não caminhar mais. Porque os poréns da nossa vida vêm para, às vezes, nos machucar, fazer a gente desistir. Entretanto, todo porém que acontece na vida de um ser humano, eu creio que é o próprio Deus que permite. Foi o próprio Deus que permitiu que Jefité fosse filho de prostituta. Foi o próprio Deus que permitiu que os irmãos de José o vendessem como escravo. Foi o próprio Deus que permitiu que o homem nascesse cego. Foi o próprio Deus que permitiu e que cerrou a madre de Ana. Foi o próprio Deus que permitiu que Moisés fosse lançado às águas do rio Nilo. É o próprio Deus que está colocando na tua vida esses poréns que você está passando. Porém, você não pode fazer uma faculdade que não tem dinheiro. Porém, você perdeu o emprego nessa pandemia que nós estamos vivendo. Porém, a sua empresa faliu. Poréns, a vida é cheia de poréns. Mas todo o porém que a vida nos coloca é porque Deus tem um projeto. É porque Deus tem algo a fazer. Porém, são colocados na vida de adoradores do Senhor. Porque como foi colocado um porém na vida de Jefité, o próprio Deus permitiu que ele fosse chamado pelos anciões para poder então ser capitão, ser o juiz para reinar naquele tempo. Entenda uma coisa comigo. Jefité teve 2 qualidades. Ele era um homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Os poréns existem na minha e na sua vida. Mas as qualidades também que o Senhor deu para mim e deu para você, que vai fazer cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Amado e amada, não impeça que os poréns da vida falem mais alto do que os valores que o Senhor colocou na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que os poréns da vida não te impeça de chegar aonde Ele prometeu que você irá chegar. Deus abençoe em Cristo Jesus.